Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui ao vivo. Obrigada pela audiência. Vou esperar a Jo me chamar para a gente poder entrar e conversar um pouquinho com vocês. A Jo já me convidou aqui. Estou aguardando a Jo entrar, a Jo me aceitar. Paola, eu já consegui Oi, entrar. Jo. E aí, tudo bem? Tudo bem? E você, tá me vendo? Tem muito. Tive um probleminha na Gostou? conexão, por isso que eu atrasei um pouquinho. Me desculpa. Imagina, o que, que é isso? A Ana Flávia já entrou. A Ana Flávia é minha sobrinha, é da área de RH também, né? Ai, que legal. O Gustavo Bem-vinda, Aninha. entrou. Que bom, Jojo. Super obrigada pela oportunidade para o nosso bate-papo. Eu estou muito feliz que você aceitou fazer essa live com a gente. Você está debutando em live, né, Jo? Eu estou debutando em live. Na verdade, acho que eu debutei no sábado. Até a Ana Flávia, que está aqui, participou. Eu tenho, Ai, eu tenho assistido muitas lives, mas eu falo, sim. eu estou debutando, né? Então, acho que Ah, vai ser uma experiência muito legal. Eu que agradeço pelo seu convite, pelo convite do Gustavo, né? Eu já vi o Gustavo entrando aqui. E eu tenho uhum. certeza que vai ser muito legal, e eu acho que com pessoas da área de RH ou com pessoas do mercado de TI, ou quem é que tenha se interessado, né, para conversar um pouco Sim. conosco hoje, vai ser um prazer. Vai ser muito legal a gente conversar de um mercado tão turbulento e tão diferente do que nós estamos vivendo, né? É um mercado. Então, promissor, né, Ju, que a gente vê tantos mercados nesse momento sofrendo, né? Não que o mercado de TI não esteja sofrendo, mas é um mercado que está sobrevivendo, que está levando muitos outros mercados, porque todo mundo depende desse mercado hoje, né? Todo mundo em casa precisa de internet, precisa, enfim. A gente está aqui usando a internet a nosso favor, usando a tecnologia a nosso favor. Então, eu queria que você só se apresentasse rapidinho, Jo, antes da gente entrar no tema. Para quem não te conhece, eu acho que é difícil, né? Porque você é super Aí, conhecida. mas não tanto quanto você. Red Hunter é mais conhecida. Mas eu só quero fazer uma fala num ponto que você colocou, e a gente vai falar muito sobre isso agora à noite, que é um mercado que está sofrendo, mas ele está sofrendo de forma diferente dos demais, né? E Uhum. aí a gente vai abordar muito sobre isso, enquanto você tem uma gama de profissionais, infelizmente, no mercado de trabalho, a área de TI é um pouco diferente, e nós vamos conversar sobre isso. Bom, eu sou. Meu nome é Josânia, mas todo mundo me conhece por Jô, e de verdade eu até prefiro que me chamem por Jô, porque senão todo mundo erra meu nome e fica um negócio bastante complicado, né? Uhum. Eu já estou na área de recursos humanos quando eu comecei, agora é a área de gente, área de pessoas, a gente pode chamar do que for, já faz bastante tempo, né? Eu comecei de verdade nessa área em 85 e quando eu olho a minha carreira inteira e fazendo exatamente a conta do meu tempo de experiência na área de gente, né? Metade dessa área foi em indústria e metade foi em área de tecnologia. Então, assim, gosto das duas, mas comecei exatamente minha carreira numa área de tecnologia. E quando eu paro para pensar hoje, eu falo, gente, como as coisas se replicam, né? E eu costumo dizer para as pessoas que com nomes diferentes, né? Mas as necessidades são muito parecidas de quando eu comecei a minha carreira profissional, né? E E aí você nós. voltou para TI há quanto tempo? A tecnologia, Jo, que o bichinho te picou de novo e você não saiu mais? Ai, olha, eu até trabalhei com a Malu, que é uma grande querida que está aqui na live também. Eu voltei para a área de tecnologia numa startup de banco digital. Isso tem em torno de
4 a 5 anos foi quando que eu voltei exatamente para essa área de tecnologia. Mas, enfim, quando eu comecei, eu fui para a Promon, depois eu tive uma passagem muito grande na Claro, que foi minha volta para a área de tecnologia, e era num momento bastante interessante. Aí eu fui fazer uma startup de bancos digitais, e agora eu estou numa empresa que se chama Yaman, uma empresa que está sediada em Barueri, em Alphaville, e totalmente tecnologia. E a gente vai conversar bastante sobre essa empresa e sobre esse mercado, né? Então, é isso. Obrigada, Jo, super obrigada. A Jo é uma querida da Magna, é uma querida nossa, parceira, cliente, amiga. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade do nosso bate-papo. A gente preparou um conteúdo com muito carinho, né, Jo? A gente vai passar por vários tópicos que a gente julga interessantes do mercado de TI e para falar tanto com o público de RH de empresa de TI quanto profissionais de TI. Acho que a gente tem Exatamente. conteúdo para todos os gostos, Sem né? dúvida, E sem dúvida. aí você disse que levantou um material a respeito do mundo de TI, né? Falando de globo mesmo, falando num cenário mais global. Conta um pouquinho pra gente, Jo, o que você tem de novidades. Legal. Eu quero contar um pouco, assim, eu e a Paloma, nós combinamos, vamos conversar um pouco, só dar um panorama sobre o mundo, chegamos no Uhum, Brasil e aí sim, contamos das nossas experiências as locais. nossas realidades, Eu né? acho que esse funil vai ser um negócio muito legal, né? E aí, quando eu começo a falar de mundo, né, e é uma coisa que as empresas brasileiras também sentem, e depois a gente pode até conversar um pouquinho de geração, né? O que acontece? Olha que número interessante. Só nos Estados Unidos há 472 mil vagas em aberto para profissionais da área de TI. Então, até se tiverem pais aqui, eu ando influenciando muito aqui em casa. Quem sabe a pessoa aqui de casa começa a pegar essa vibe, né? Então, Sim. olha só que doido. Então, você tem 472 mil posições em aberto. E aí, quando você pega este número, é um número que assusta bastante, e eu fui buscar algumas informações, né? E é interessante a gente fazer esse tipo de análise. Quando eu pego, por exemplo, a Índia, e tem muitos profissionais de desenvolvimento na Índia, é algo bastante forte, você tem 22,7 milhões de pessoas que têm formações em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e isso representa 1,7 percentual da população. Quando você pega a América do Norte, você tem 15,7 milhões de profissionais, e olha que interessante, 4,8% da população. E quando você olha o coitado do nosso país, e nós vamos chegar aí, né? Nós temos 2 milhões de pessoas com essa formação que eu citei, e isso significa 1% da população. Então, nós vamos. Esse número, quando a gente fala de mundo, é bastante interessante a gente entender, porque se você fala assim, olha, Estados Unidos 4,8%, e eles têm 472 mil vagas em aberto, é óbvio que é muito interessante eles buscarem profissionais, inclusive no Brasil. De outros países, né? Atrair mão de obra, né? Exatamente. Então, olha o que acontece. Além de você ter um mercado aqui no Brasil, um mercado bastante restrito, com profissionais, né, um número de profissionais não suficiente para nossas indústrias, a gente ainda disputa com países diferentes. Por quê? Quando você vai para essa geração, o sonho dessa geração não é ficar no nosso país, em sua grande Uhum. maioria. Então, assim, eu mesma já perdi profissionais que quiseram ir para o Canadá. Então, você não disputa só no mercado daqui. Então, assim, eu quis passar um pouco dessa ideia do que a gente tem
no mundo em cima disso. Então, É uma é um disputa mercado... desleal, né, Jô? Oi? É uma disputa desleal É, até, né? pois Porque a é, gente já tem escassez e ainda outros países, como Estados Unidos, né, atraindo e chamando profissionais para atuar na área, aí que a gente perde mais ainda, né, de potenciais. com certeza. E aí, quando você começa a sair dessa visão mundo e chegar aqui no Brasil, né? Aqui nós precisamos de centenas de milhares, por exemplo, de desenvolvedores de software para competir num mundo cada vez mais digital. Então, imagina agora, com essa questão da pandemia, o que está acontecendo nos diversos sites que você tem. Né? Quantos Uhum. de nós aqui utilizava, mas olhava e falava assim, ah, não, acho que eu vou até o shopping comprar alguma coisa. Não, agora não, você não tem essa opção. Então, você vai Uhum. usar site, você vai usar online, ou seja, o seu mundo realmente ele está cada vez mais digital. Né? Então, Uhum. você tem essa escassez, já tinha um problema antes da pandemia e o problema só agrava. Depois a gente pode falar um pouco de escolaridade também, que é um outro problema que a gente tem. E eu estava Falando, conversando... só pegando esse gancho que você trouxe, não sei se você viu uma pesquisa da McKinsey bem recente, tipo, saiu do forno, dizendo que tem pessoas nos Estados Unidos, 85% de pessoas que usaram pela primeira vez a internet para compra, para e-commerce, estão super satisfeitas, comprariam de novo digitalmente, ou seja, é um público enorme que até então não usava internet, né? Nunca tinha feito uma compra online e que gostou da experiência, desde que tenha, obviamente, um bom atendimento, e aí entra a área de atendimento ao cliente muito forte, que vai precisar estar cada vez mais com excelência no atendimento, eles vão continuar comprando. Desses 85%, 75% disseram: se eles mantiverem a qualidade, a excelência no atendimento, as entregas, eu vou continuar comprando online. Então, aí é o outro lado, é a demanda, né? A lei da oferta e da procura mesmo, né, Jô? Exatamente. Então, assim, quantas pessoas, né, que não utilizavam, quantos negócios gerados, né? Aí você começa a olhar assim, segurança do site. Depois eu vou contar de uma experiência que eu tive ontem à noite, mas aí já está ligada com a empresa que eu trabalho, para a gente chegar aí. Daqui a pouco Montar, nós vamos exato. porque assim, tem coisas muito legais acontecendo. E a gente não pode acreditar, e eu não sou piegas, em hipótese alguma, de que, putz, acabou tudo, não tem trabalho, tem um número. Eu sei que tem um número muito grande de desempregado, mas existe sim muita coisa que vai mudar, muita coisa que já veio para ficar. Então, existem oportunidades. O que a gente tem que ver o que eu quero, quanto eu vou me desenvolver, e eu vou contar depois de uma formatura que eu participei ontem à noite, que, olha, foi emocionante, foi muito Que legal. legal. Que E bom. aí, assim, olha, você trouxe um número muito bacana da McKinsey, e eu queria colocar aqui também, inclusive, um da Movile, né? Eu não sei se aqui todo mundo conhece, mas a gente acaba conhecendo como iFood, né? A Movile o A dona do é aplicativo, né? a dona da marca, né? Uhum. Lógico, ela foi um unicórnio nessa questão, Uhum. quando ela começou de startup. Hoje ela é avaliada em US$ 1 bilhão. Ela tem escritório em Recife, Porto Alegre, São Carlos. E ela tenta atrair de todas as formas desenvolvedores e pessoas de TI no Brasil todo. E olha só que interessante, gente. Em média, eles demoram 45 dias para preencher uma vaga, né? Então, olha como... por quê? Por conta da escassez, né? Então, olha só, nós temos uma enorme oportunidade de alavancar a economia, mas sem trabalhadores capacitados, em vez de produzir, a gente vai ficar simplesmente importando tecnologia, né? Então, isso é muito grave. Hoje, no Brasil, nós temos 2 milhões de trabalhadores graduados na área de ciência e tecnologia, que eu acabei de colocar para vocês, né? É 1,9 da força de trabalho. E de 2019 a 2024, segundo o Brascom,
nós vamos ter, nós vamos precisar de 70 mil profissionais. Então, assim, é um mercado, é algo muito grande, né? Agora, o que que acontece? Desse percentual que a gente acabou de falar, só 26 mil entraram no mercado de trabalho. E aí, o que que você vê? Uma defasagem no currículo das instituições. Então, infelizmente, nem todas as instituições de ensino, elas estão preparando as pessoas para este mercado de trabalho, né? Então, assim, é algo realmente que todo mundo fica bastante preocupado, né? Uhum. E aí você vê o seguinte, esses profissionais sendo disputados a Ah, tato, é. e salários completamente inflacionados, né? Então, assim, eu tenho, hoje no meu quadro, dentro da Yaman, eu tenho duas pessoas sêniores que fazem seleção o tempo todo, né? E quando elas entram convidando essas pessoas para participarem de um processo de seleção, eles marcam o horário que eles querem para fazer entrevista, né? Tem alguns que colocam uma mensagem já assim: eu não quero conversar sobre novas oportunidades de trabalho, Mensagem né? automática, né? Porque acho que ele é tão acionado o tempo todo, né? Porque olha a defasagem que você tem, né? Olha como é complicado tudo isso. Então, não é uma. Às vezes você fala assim, eu tenho 10 vagas em aberto. Você fala, nossa, vou fechar assim, né? Não, não é. Começa a dar dor de estômago, você começa a tremer, você começa a olhar onde é que estão esses profissionais, porque você precisa de gente interessante dentro das empresas. Daqui a pouco nós vamos falar também um pouco das Uhum. soluções, né, Paloma? Mas você falou de aspectos técnicos, assim, que os cursos hoje não estão preparando da forma que eles deveriam, e entra muito também o aspecto comportamental, né, Jô, num processo seletivo. Então, muitas vezes a gente não fecha a vaga, tudo bem, o candidato não tem interesse, normalmente eles são disputados à tapa, eles escolhem com pinça aí os processos que eles querem participar, mas entra muito a questão de performance comportamental também, que muitos não atendem, né? Então, acho que esse conjunto de fatores levam a essa escassez, né? Dúvida. Você tem tanto, eu acho que você fez uma excelente colocação. Depois, se você puder, contar até um pouco daquela experiência que vocês tiveram aí na Magna, que o candidato fez entrevista com vocês, é um E negócio bem eu acho que é legal. legal contar nesse contexto mesmo, né? Então, assim, a Jo falou de mensagem automática, a gente estava trabalhando uma posição de um especialista bem sênior na área de TI, e quando a gente mandava a mensagem para o LinkedIn dele, o LinkedIn já devolvia uma mensagem automática com praticamente assim uma entrevista que ele estava fazendo conosco. Então, assim, qual que é o tamanho da empresa, quanto que vocês faturam, quais são os produtos, quais são as tecnologias, quais são as interações que eu vou ter. E eu não acho que ele está errado, né? Acho que todo o processo é uma via de mão dupla, os dois lados se avaliam. Mas hoje é muito forte essa questão deles escolherem. Olha, eu vou escolher porque eu tenho uma demanda gigante, uma oferta aí gigante de vagas e eu vou querer aquela que, de repente, ou que remunera melhor, ou que tenha outros benefícios que a gente vai falar mais na frente, de benefícios atrelados aí que os profissionais de TI buscam e nem sempre são benefícios palpáveis, né? São os benefícios indiretos, mas também os diretos. Então, realmente, assim, eles têm a faca e o queijo na mão para poder escolher onde eles querem trabalhar. É verdade. Então, foi muito interessante, né? Porque, assim, a nossa expert em TI é a Dani, que ela não está fazendo essa live com você, que seria também sensacional. Ela teria muito a agregar, porque ela conhece muito de TI, mas a Dani está de férias, então eu estou representando a área de TI aqui, a Dani. Mas quando eu fui, eu levei um susto, assim, quando eu recebi esse e-mail, né? E a Dani falou, é super normal. É super normal, eles têm realmente essa triagem por parte deles para ver de quais processos eles querem trabalhar. E assim, é um povo muito do bem de você trabalhar, é um povo muito gostoso. Hoje eu estava até conversando com uma amiga, né, sobre o perfil.
é uma linguagem toda própria que a gente tem que se conectar, né? Uhum. Às vezes eles começam a falar algumas coisas, a senhora fala assim, putz, dá para você traduzir isso para mim, né? Me ajuda um pouco aqui, né? O pessoal, assim, bem tem muita gente de código, mas é uma linguagem muito específica, mas é um povo, assim, muito bem. Só que é óbvio, né? Você tem toda essa escassez, você tem essa necessidade. Os bons currículos, quando você vê, eles são disputados. Então, eu tenho lido e sempre fiz isso, né? Mas agora a coisa tá bem interessante e a gente falou muito sobre isso. Quando você olha, por exemplo, Nubank, o próprio Santander, a gente leu recentemente, o Santander está indo aonde da parte de desenvolvimento? Está indo para São Carlos. Por quê? Você tem tanto a Federal de São Carlos, né, quanto a USP lá, com profissionais super interessantes, e eles estão contratando, para começo de conversa, 1.000 pessoas. Uhum. Agora, você começou, óbvio, né, com essa questão da pandemia, as empresas, quando ela não é uma empresa fabril, quando ela é uma empresa de tecnologia, e ela estava muito preparada para isso, o que começou a acontecer? Anywhere, eu posso trabalhar de onde eu quiser, Em né? qualquer lugar. Uhum. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar num café, quem sabe a gente volta para um café em breve, né? Mas eu posso Uhum. estar em qualquer lugar e eu vou estar conectada, exceto quando for algum projeto específico que eu tenho que estar lá. Então, assim, quantas empresas têm colocado isso de que vão ter escritórios conceitos, né? O escritório já não vai ser mais dessa forma. E você Ter vai poder. também Google, né, Jô, que pretende futuramente não ter o escritório físico, vão ter lá a Vila XP, né, aqui perto de Sorocaba, mas também Exata. não pretendem ter mais uma base fixa, né? Acho que é a tendência de mercado. As empresas só aceleraram uma coisa que ia acontecer naturalmente daqui a alguns anos, né? Exato. A gente, então, por exemplo, na Yaman, onde eu trabalho, nós já tínhamos uma política de home office, mas ela era uma vez por semana. E agora não, nós vamos trabalhar Yaman Anywhere. Nós vamos poder estar em qualquer lugar. Hoje mesmo, o CEO da minha empresa, que é o Andrei Coelho, ele postou no LinkedIn sobre isso, né? E nós tivemos muitos ganhos em relação a isso. Eu quero contar um pouco, não é só a questão de atrair bons profissionais, mas como você engaja bons profissionais, né? Então, assim, nós estamos passando um panorama, porque não é algo específico da minha empresa, né? Aqui nós estamos falando dos clientes da Magna, eu estou trazendo a minha experiência, o que eu vivo na minha empresa hoje, o que eu já vivi lá atrás. E aí não é só atrair, porque para você atrair esses profissionais, você tem que mostrar que empresa é essa que você está tentando atrair, porque os meus valores, eles têm que estar conectados com os valores que aquela empresa está ofertando. Porque aí a gente está falando realmente de seleção de mão. Então, eu acho que esse conceito de que o candidato me escolhe e eu escolho, eu nunca vivi tão fortemente dentro de uma empresa de TI. Óbvio que eu já vivi isso em outras empresas, mais forte como esse, nunca. Porque quando você entra para ver uma entrevista com uma pessoa de TI, ele te entrevista mais do que você o entrevista. Pode ter certeza disso, né? Então, é o mínimo detalhe da sua empresa. E o E, Jô, projeto. me conta uma coisa, vocês mudaram um pouco a forma de selecionar, de atrair, até para Muito, se adaptar a esse cenário muito, aí? Conta um muito. pouquinho pra gente. E assim, é um negócio bem legal, né? Porque a gente, né? De entrevistas presenciais e entrevistas online. Então, o início do processo, usando uma agilidade maior, eu não estou falando nem de processos ágeis nesse momento, a gente fazia as iniciais online e depois o que a gente acabava acontecendo, né?
você chamava essa pessoa para dentro da empresa para que ela conheça. A empresa que eu trabalho é super cool, é muito bonita, é um negócio bem interessante. Então, assim, uma mesa de bilhar logo na cara, Uhum. e as pessoas podem jogar realmente dentro do horário de trabalho, ela tem Faz parte rede, da ela criatividade mesmo, da inovação, faz parte da faz. cultura mesmo É, da empresa. porque eu já fui em algumas que aquele espaço é para a hora do almoço, né? Ou aquele Uhum. espaço tá meio para enfeitar. Não, lá as pessoas usam, né? Então, assim, jogam bilhar mesmo. Eu morro de saudade de falar isso, porque o negócio é muito legal mesmo, tá? Tem salas de Uhum. reunião que é um container, a sala chama Legal. container e é um container. Tem redes esparramadas pela empresa. Por quê? As pessoas podem, durante o trabalho, e elas acabaram de fazer uma entrega, se elas estão cansadas, elas podem ir lá e dar uma paradinha mesmo. E aí, voltando na sua pergunta, é que eu fiquei morrendo de saudades do meu Você ambiente jogava mesmo, também, né? Jô? Oi? Você Como é que... jogava também, bilhar? Não, eu não jogo, eu não sei jogar, mas eu fiz várias reuniões com o meu time sentada em cima de uma bola de pilates, Que porque na legal. rede eu achava que eu podia virar, né? Mas assim, em Ah, cima de uma bola de pilates, aí tem um ai, que máximo. diretor que é muito 10, o diretor da mesa dele tem essa bola de pilates. Eu sentava lá, falava, Ronaldo, vamos conversar aqui sobre o negócio, e lá no Pilates, né? Então, assim, isso tá lá para ser utilizado. Assim, é um negócio bem interessante, o que as pessoas trabalham muito, né? As pessoas se dedicam muito, e aí, assim, terminava alguma coisa, ia lá. Então, assim, voltando na sua pergunta, né? O que a gente teve que mudar nesse processo de seleção e de uma forma bastante rápida, porque nesses 4 meses nós já contratamos em torno de 60 pessoas, porque depois eu conto do programa de estágio também. Nesses Sim. 60 tiveram efetivações de estagiário e uma parte a gente trouxe do mercado. Então, assim, para a gente ganhar agilidade, nós revisitamos e nós estamos nesse processo ainda, porque nós vamos ter que ter mais melhoria, mais agilidade, né? Então, o que a gente fez? Nós fomos olhando etapa por etapa do processo de seleção, nós estamos chamando de jornada do Iamano, desde a abertura da vaga até a conclusão, para a gente ver aonde que nós temos ladrões de tempo, onde nós não estamos sendo tão Gargalos eficazes, mesmo do né? processo, né, Jô? Exatamente. Então, assim, isso está sendo revisitado dentro da empresa. Agora, é óbvio que o pessoal de seleção sofre um pouco. Eu não sei se a Fabi e a Joy entraram aí, porque não deu para eu ver, mas sofrem muito, porque se você mandar um teste muito longo, o cara não faz. Então, você tem que ter um teste técnico que consiga medir tudo aquilo que você quer e não tem. Ah, a Fabi está aí. Fabi tá Então, aí, ó, Fabiana Magalhães. exatamente. É a Fabi que sofre muito lá na ponta, trazendo esse pessoal, né? Então, o que Fabi acontece? Guerreira. E aí, se você dá um teste, ah lá ela, como sofremos, né? Se você der um teste muito longo para esse pessoal, eles não vão fazer, simplesmente eles vão se negar. Vão dar um clique lá, falar não tem interesse na sua posição. Então, o que acontece? O tempo inteiro, a pessoa que está fazendo seleção, ela tem que ir conversando e afinando o perfil a todo momento com o gestor. É sempre Uhum. dessa forma que acontece. Então, nós tivemos que revisitar sim e continuamos revisitando. Por quê? Porque eu ainda tenho muito problema nessa questão do perfil, a forma como a vaga vem. Às vezes a pessoa, o cliente diz que ele quer, porque nós prestamos serviços para algumas empresas, né?
Então, e o cliente não sabe muito bem da questão de remuneração, ele nem tem obrigação de saber disso. Então, às vezes, ele desenha um Você tem perfil. profissionais dentro do cliente alocados, né, Exatamente. Jô? Nós temos dois, digamos assim, dois grandes Formato. segmentos. Um é o que a gente chama de body shop, né? Que aí eu Uhum. aloco pessoas dentro de alguns clientes, mas para projetos específicos. Então, eu tenho Itaú como cliente, eu tenho Santander como cliente, eu tenho a B3 e outras são projetos específicos. Então, existe aí cervejaria, existe Banco Votorantim, existem vários Uhum. clientes. Então, você vai contratar uma pessoa de TI para body shop, o processo acaba sendo de uma forma. Quando é mais para um projeto mais estruturado, ele é de outra Tinha forma, travado um né? pouquinho, Jô, para mim. Acho que agora voltou. Jô, Voltou? eu tô te ouvindo, você me ouve? Ah, agora sim. Mas a internet aqui tinha travado. A gente está com esses problemas também no nosso país, né? E não é só aqui, não. É, É tanta gente utilizando, né, que a gente dá umas travadas, e né? esse horário, o Instagram é bem carregado, né? Muita gente usando, muitas lives acontecendo, mas voltou. Tô te ouvindo. Que bom. Mas como eu também trabalhei 7 anos em telecom, eu sei, né? Essa parte, né? Então, assim, precisaria de um investimento maior em infraestrutura aí, mas nós não vamos entrar nessa vibe porque ela não é minha, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que é muito isso, né? Tivemos que fazer muita na Magna conta, mas os processos de seleção eles estão sendo revisitados. Mas não é um trabalho que a gente já concluiu. Não, não é. Falando um pouquinho de Magna e dos nossos clientes, a gente realmente tem visto esse movimento dos clientes de tentar condensar mais o processo, de não ter tantos testes, pelo menos num primeiro momento, porque antes aplica-se muitos testes para validar conhecimento técnico. Se tem o Sim. conhecimento técnico, a gente valida o conhecimento comportamental. Mas aí nessa validação a gente perdia muitos candidatos que não iam ficar fazendo teste. Foi o que você disse, eles não querem fazer, né? Eles têm o portfólio deles já disponível na internet, tem várias ferramentas hoje que eles já disponibilizam. Então, para eles não faz tanto sentido ficar fazendo teste técnico. Então, a gente percebe muitos clientes nesse sentido, de olhar para o seu processo interno, de condensar para poder atrair mais, para a gente poder ter um volume maior de candidatos participando. Né? E eu identifiquei, é o candidato, já teve aquela fase de namoro, né? Os dois já deram um match. Aí sim, de repente, aplica-se um teste técnico, né? E aí valida um pouco mais, mas mais para frente, né? Porque Exato. eles pensam assim, não vou ficar perdendo meu tempo fazendo um monte de testes, eu não sei nem se eu vou evoluir no processo, né? E como Uhum. tem muita oferta de trabalho, eles não fazem mesmo, eles desistem. A Fabi E deve estar aí que não me deixa mentir, né? com certeza. E tem um outro ponto, né? Que também é o seguinte: se você colocar muitas etapas no processo de seleção, se vier uma empresa com um processo ágil e muito bem avaliado, ele vai, porque ele está participando de vários processos de seleção ao mesmo tempo. Uhum, Então, assim, lá, a Fabi colocou pura verdade, né? O que uhum. acontece? Como ele participa de vários processos de seleção, e às vezes ele faz isso para testar, se a outra empresa ela tem um processo de seleção mais ágil e ela faz uma proposta antes, você perdeu o seu processo. Tá bom. Então, você não consegue fazer esse tipo de coisa, não dá. Então, por isso que os processos de seleção eles têm que ser revisitados toda hora, né? Que teste é esse que eu tenho feito, o quão eficiente é a minha entrevista técnica, o quão é eficiente a minha entrevista comportamental e
cada fase dessa com mais agilidade, né? Então, por isso que eu estou te E colocando. amarrando muito com o candidato, né, Jô? Ter essa comunicação muito de perto aí com ele, né? Para garantir, entre aspas, uma motivação, um engajamento dele no processo. É isso mesmo. E aí você tem que estar o tempo todo conversando com essa pessoa, dando retorno daquilo que está acontecendo no seu processo, ou na empresa, ou no projeto, né? Para que ele realmente fale, eles continuam interessados em mim. Mas tem que ser Uhum. rápido, porque se você demorar, a hora que você mandar a carta oferta, você já perdeu. É o que você falou na nossa pré-live, né? Que a gente conversou, a carta oferta, ela não diz nada hoje, né? Ele pode estar Nada. recebendo hoje sua carta oferta, amanhã ele recebeu uma outra proposta e. Jô, você caiu? Não, Para mim, travou um pouquinho sua imagem, voltou. Agora voltou, Jô. Você me ouve? desculpa. Eu sim, desculpa, é que realmente ela dá umas travadas mesmo, né? Fica Acho que eu posso. tranquila, mas tô te ouvindo Eu, super bem. eu moro no meio do mato, então eu não consigo fibra ótica, tem uma série de coisas. Embora no mercado de tecnologia eu não tenho isso disponível onde eu moro, então é um É. negócio meio complicado. Mas eu acho que a gente poderia contar um pouco para as pessoas também, que foi pegar esse gancho. Quando você atraiu essa pessoa, como é que você engaja essa pessoa, né? Sim. E assim, eu acho que tem. Deixa eu só dar um passo antes também. Tem uma coisa também que você tem que trabalhar muito, que é a questão da sua marca empregadora, né? Quem somos nós? Que empresa é essa? O que a minha Os marca nossos representa? propósitos, né, Jô? Valores. Exato, fazer realmente com que você se interesse pela empresa. Umas empresas muito grandes aí que todo mundo quer trabalhar nela, né? As pequenas começam a sofrer, você fala, putz, né? Então, o cara quer ir para o Uhum. Google, o cara quer ir para a Apple, mas existem outras muito interessantes, né? Então, por exemplo, a Yaman é uma empresa que tem um ambiente de trabalho legal, ela é cool, ela é descontraída, mas existem outras. Então, assim, como que você faz com que realmente a sua marca se torne uma marca empregadora, né? E aí, o que você tem que ter dentro de casa para que realmente um conte para o outro que é legal trabalhar naquela empresa? Então, assim, teve uma Uhum. série de pontos que nós fomos trabalhando nesse último ano. Então, assim, desde reimplantação de pacote de benefícios, olhar o que o mercado estava ofertando e olhar o que a sua empresa está ofertando, né? Então, assim, deixar este pacote de benefícios mais atrativo, porque no final das contas você está falando de um total cash, né? Ter Uhum. uma questão de horário de trabalho flexível, né? Não é só estar em qualquer lugar, mas em que hora? Ser flexível realmente, né? E não flexível de Cada meia um hora. produz de uma forma, né, Jô? Em um período, em um momento, né? Claro que você vai ter sempre que estar conversando com a sua ED, com o seu projeto que você está Uhum. trabalhando. Se você está num projeto enorme, que você tem N pessoas nesse projeto, às vezes, em algumas fases, você não consegue. Mas você vai ter que fazer muito esse tipo de coisa, né? Um outro ponto o que nós estamos fazendo em Dayaman? Também não está pronto. Se a gente acabou de contar agora que nós temos uma dificuldade no mercado de trabalho e todas as empresas de TI têm, o que nós estamos fazendo? Tá super desenhado? Não, ainda não. Mas nós estamos fazendo trilhas de desenvolvimento. Então, assim, quando você entra como júnior, o que o júnior precisa
ter, o que, que o pleno precisa, o sênior precisa ter. E essas coisas você tem que permear a sua organização. Então, nós tivemos na Yaman, e começou esse ano, né, um negócio bem legal. Eu tenho agora, lá na minha equipe, tem um engenheiro. E o menino é mega interessante para dar aula para a galera. Então, assim, o que, que eu tenho que treinar? Tem que treinar Java, tem que treinar o quê, né? O que, que nós estamos falando aqui? Então, é óbvio que ele não vai saber todos os treinamentos, mas aí você tem que contar com plataformas, com outros tipos, N tipos de treinamento para que você consiga realmente fazer isso. Então, é um investimento que a IAM tem feito. Eu disse que eu ia contar até de algo que nós fizemos e terminou ontem, e foi emocionante. Depois, tudo que você combina de roteiro não dá muito que eu. Porque Todo mundo está curioso para saber disso. um assunto puxa o outro e é tudo muito gostoso de se fazer. É um Sim. trabalhão muito bom. Quando nós E você fala com tanto amor, com tanta paixão, Jô, que a gente fica assim, vidrado, querendo saber, querendo ouvir suas histórias. Eu sou muito apaixonada pelo que faço, né? Então, assim, me dá muita satisfação de ver. Eu gosto da área de gente, Eu né? sou fã da Jô, a Andréia tá falando. Eu gosto de estar com as pessoas, acho que por isso que eu estou sentindo tantas saudades, né? Eu começo até a me emocionar, mas tudo bem. Quando nós temos esse tipo de dificuldade de tanta gente preparada, né? E em cores, nós pensamos o seguinte: vamos investir, né? Os que nós precisamos para a Yaman, né? Lá fora, para o mercado de trabalho. Cara, assim, como é que você faz isso? Né? Eu fiquei pensando. E eu tinha uma experiência que eu tinha feito um negócio na RAIS, que era na época para portador de necessidades especiais, e eu acho que vou de novo, né? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Paloma? Travou um pouquinho sua imagem, mas voltou. Trava e volta. Isso que eu tinha feito lá atrás, quando começaram a lei de cotas, de portador de necessidade especial, fui atrás dessa ideia. Nós lançamos um treinamento que se chama. Jô, travou de novo. Jô, você tá me ouvindo? Inscrições no Brasil. Ele ia ser metade. Sim, eu não contava com ela desse jeito. Jô, tá me ouvindo? Muito teste nele, mas é sempre assim, né? E nós abrimos esse bootcamp. Voltou. Com essa pessoa da engenharia, que está dentro da área de gente. Nós tivemos mais de 1.000 inscrições e na época a gente teria vagas. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente de Deus, é um vestibular da medicina da USP esse negócio. Aí nós criamos um teste e resolvemos selecionar quem gabaritou. Só que aí, o que aconteceu? Quando a gente olhava aquilo, e não era da pandemia, aí era antes da pandemia, né? Então nós olhávamos e falávamos, bom, vamos pegar por localidade, então, porque metade das aulas vão ser aqui no Alphaville, ok, mas de repente, pá, pandemia, nós vamos para casa, então nós vamos olhar esse bootcamp tudo de novo, e aí a gente treinou um grupo em torno de 50 pessoas que terminaram o treinamento, que a formatura foi ontem, com treinamentos voltados para aquilo que a Yaman precisa. Então, as próximas vagas que nós tivermos, nós vamos buscar nesse grupo. E ontem à noite foi a formatura. E assim, foi muito lindo, foi muito lindo. Eu tinha um diretor durão,
E ele, assim, ele é muito sério, ele é o cliente da Fabi que está aí. Ele é todo serinho. De repente, quando eu olho na câmera, o cara arrumando o olho, assim, Chorando, emocionado. chorando, né? Por quê? Nós tivemos 20 pessoas fazendo depoimentos diferentes, falando que aquilo estava mudando a vida delas, né? E isso foi muito prazeroso. E tinha gente, tinha uma pessoa que estava em Belém, tinha uma outra que estava aqui em Dayatuba, mas isso Uhum. aconteceu ontem à noite. E valeu muito a pena, né? Jô, É difícil. Mas o voltou. que nós, Voltou. mas para as pessoas da área de gente, eu deixo sempre a seguinte mensagem, né? O que nós vamos fazer de diferente? E não é por conta da pandemia, né? É por conta de que, se o nosso país tem essa dificuldade de ter mão de obra, de ter profissionais, não de obra que é horrível, profissionais capacitados, o que nós, Qualificado. dentro das nossas organizações, vamos fazer? É o pensar Mas olha diferente. que super prática que você trouxe esse projeto, Jô. É muito legal esse projeto de desenvolvimento interno, né? Você está dando a oportunidade de conhecimento para as pessoas e depois a própria empresa vai se beneficiar desses conhecimentos e desse profissional e aquecer o mercado de trabalho. Acho que é uma dica bem interessante para quem for de RH e estiver assistindo a gente, né? Uhum, Essas ações, né, esses projetos de pensar fora da caixa, né, de pensar como que a gente pode fazer para exatamente. minimizar, né, os nossos problemas internos de contratação. Pois é óbvio que depende da empresa, é uma questão de investimento, eu não tenho dúvida que você está Sim. arriscando. Você vai treinar um grupo que pode vir para a sua empresa como pode ir para outra. Uhum. Mas você também vai trabalhar no seguinte ponto: você não vai inflacionar o mercado. Porque se cada empresa fizer um pouco, né? A minha é pequena. É, é pequena, mas ela é grande, né? E ela foi e fez esse investimento. Então, assim, N empresas podem fazer isso no mercado, e eu acho que é muito legal. Então, assim, ontem, acho que eu comecei 8 da manhã e Foram essa quantos formatura. formando, Joe? Nós, 50? não, nós tínhamos 50, mas foram 20 formandos, porque alguns 20 desistiram formando. no meio do caminho, então nós terminamos com 20, né? Mas foi muito prazeroso fazer aquilo à noite e ouvir as pessoas, né? Você fala, rapaz, que diferença que a gente fez na vida desse grupo. Então, eu queria contar isso. A gente também, dentro da Yaman, nós estamos trazendo sempre estagiários. E a taxa de efetivação é altíssima, é 90%. Então, eu acho que o ano passado, eu não peguei esse número, mas acho que nós trouxemos três grupos de estagiários. Eles recebem treinamentos em torno de 2 meses, 3 meses. Depois eles vão para a área e eles têm um tutor para acompanhá-los nos projetos que estão acontecendo. Então, digamos aí que eu demore de 4 a 5 meses para ter um grupo de júnior interessante para que a gente consiga efetivar na empresa. Então, essa experiência eu queria trazer também, né? Então, quando Uhum. você olha isso, você fala, puxa, eu sei que tem muita coisa acontecendo no mercado que não é um momento legal. Mas tem muita coisa acontecendo no mercado que é muito legal. E Que é oportunidade, né? eu acredito que a gente tem que olhar isso de forma diferente e se cutucar muito. E não importa a idade, né? Acho que a gente tem que se queixar demais, olhar e falar o que eu posso fazer, como é, o que acontece. E vamos lá, né? Então, tem muita coisa aí rolando, né?
E, Então, você Jô, fala. deixa eu só ver como que a gente tem de tempo. Nossa, tá quase acabando. Eu te falei, né, que a gente tem que acabar um pouquinho antes de dar 1 hora, porque se o Instagram nos derrubar, eu não consigo Ah, gravar nossa live. perfeito. Em termos de números, Jô, números de contratações, o que que você tem atualizado? Depois eu vou falar um pouquinho dos números da Magna também, né, para a gente trocar um pouco de figurinha. O que que você Tá. sentiu do ano passado para cá? Então, no caso da Yaman, eu acabei nem fazendo essa comparação de 2019 para 2020, né? Então, eu não sei agora te precisar se estamos iguais, né? A sensa... E aí não é uma precisão, mas pelo que a gente está vivendo lá dentro, né? E esses 4 meses já ter contratado quase 60 pessoas, obviamente, juntando efetivação de estagiários e tudo mais, nós estamos contratando mais do que nós contratamos o ano passado. Que legal, Jô. Nós trouxemos um diretor de TI novo, né? Então, assim, de gestão mesmo, nós trouxemos um diretor porque nós temos a questão das promoções internas e elas acontecem dentro de casa, tá? Uhum. Lá na Magna a gente tem uma área de TI, como eu já disse, que é encabeçada pela Dani, né? Então, no ano passado, nós contratamos 80 profissionais de TI. Uhum, Desses 80, 25% em cargos de gestão, os de mais especialistas, né? Analistas, um nível mais técnico. E uhum, esse ano foram até o momento 20 posições. Vou olhar minha colinha. Esse ano foram 20 posições. Diminuiu, né? Diminuiu pelo menos uns 50% do ano passado, e desses 20, 30% gestão, uhum. né? Olha, Então, bem mas interessante. mesmo assim, a gente vê em meio a algumas empresas, né, que na verdade reduziram o quadro, a gente Hum, percebe que o mercado de TI ele está em alta, ele está contratando, ele segue aí prosperando, né, Ju? exatamente isso. Eu não tive redução de jornada de trabalho. Muito pelo contrário, eu tive as contratações, né? E muitas Uhum. coisas interessantes acontecendo dentro da EAMAN e as suas. E nós fizemos pesquisa, né? Como está se sentindo com a questão do home office, você está bem, o que você está precisando que a gente te ajude? Você está se sentindo mais produtivo ou menos produtivo, né? Então, eles falando Uhum. de uma área de gente tá lá envolvida e tá conversando e tá perguntando e tá vendo o que pode ser feito de diferente. E nós tiramos as cadeiras. Ai, travou outra vez. Tiramos as cadeiras da empresa. Trava a imagem, mas a sua voz continua, Ju. Jô, tá me ouvindo? Jô, tá me ouvindo? Jô, eu não tô te ouvindo. Não, eu não te ouço. Será que as pessoas estão te ouvindo? Alguém pode escrever para mim se tá ouvindo a Jô? Eles estão escrevendo que não dá para te ouvir, Jô. Eu vou encerrar essa live, gravar e eu te chamo, eu entro de novo ao vivo e te chamo para a gente finalizar, pode ser? Aí vamos ver se volta a sua voz, tá? Eu vou finalizar, pessoal, e vou entrar 2 minutinhos.